Boa noite a todos e estamos aqui em mais uma live de terça-feira no Simplifique com a TCD e hoje continuamos com os nossos assuntos da semana passada, sucessos na TCD. Boa noite a todos, vamos ver se agora deu certo. Boa noite, Rocio. Dá uma olhadinha para mim se tá tudo bem, se o som tá bom. Tá me escutando bem? Tudo ok? Então tá bom. Então, nós começamos, se você puder soltar um coraçãozinho para o pessoal ver que nós já estamos aqui, tá bom? A semana passada nós demos alguns sucessos na TCD. E essa semana nós vamos continuar, nós demos alguns exemplos. E essa semana eu tive 2 casos muito interessantes que realmente eu não tenho como descrever, só tenho como, acho que, passar para os meus alunos no Telegram e vamos ver o que vai acontecer. Veio para mim uma menina de 8 anos para eu tratar de TDAH. E essa menina, né, veio com a mãe, essa menina muito calada, sem conversar, sentou na poltrona e nós comecei a conversar com a mãe, mas eu já tinha conversado com a mãe, ela tinha passado alguns dados dela em que esse problema dela começou o ano passado com uma professora que não foi muito legal, ela não gostou da professora e ela perdeu a avó materna, que era a mãe 1 dela, e junto, uns 4 meses depois, ela perdeu o irmãozinho. O irmãozinho nasceu morto com 8 meses e ela levou um choque muito grande porque ela estava tratando o irmão, querendo o irmão. Bem, a gente detectou o luto nela. Então, eu entrei primeiro, antes de fazer qualquer coisa para o TDAH, nós começamos a fazer nessa menina uma harmonização emocional. Na primeira sessão, ela não conversava comigo, não olhava para mim, e começamos a fazer uma harmonização emocional somente dos órgãos. E aí, eu coloquei 2 pontinhos sistêmicos nela. O primeiro pontinho é o CS7 bilateral e o IG11 bilateral. Esses 2 pontos, eles são maravilhosos para o luto. Eu achei melhor tratá-la do luto antes de passar a qualquer outro tipo de tratamento para o TDAH. E eu dei um floral para ela, Remedy, com Holly, Holly, que é um floral de ciúme, é um floral para dar amor. E na segunda sessão,
ela já conversou um pouquinho comigo. E nós colocamos que ela não estava dormindo bem, nós colocamos o pontinho de Wintang e pineal. Olha que incrível! No dia seguinte, eu perguntei para a mãe como que ela estava e ela me falou que ela saiu da sessão super animada, chegou em casa fazer o dever da escola sem perguntar, sem nada. Foi direto fazer a tarefinha. A mãe ficou impressionada. Segunda sessão, a gente fez as vísceras, o Wintang pineal, só coloquei o pontinho CS7 para o luto, não coloquei o IG11 e coloquei os 2 pontos nossos com cristal para o TDAH. E repeti o floral Rescue com Holly. E a mãe mandou para mim uma mensagem que ela estava indo super bem, que ela estava fazendo todas as tarefas. E nisso, na segunda sessão, nasceu, a mãe estava grávida e nasceu o irmãozinho dela. Ela me manda uma foto da filha, que ela veio na quinta e o irmãozinho nasceu no sábado, com o bebê no colo, os 2 cristais na testa, com um sorriso atrás da orelha. E na terceira sessão nós fizemos órgãos e vísceras, e aí eu comecei a colocar alguns, também fiz Lib nela, 15 minutinhos de Lib, e começamos a colocar alguns pontos para o TDAH. Só que a mãe falou que ela já estava fazendo as lições e que a professora tinha falado que ela estava bem melhor. Aí, nessa semana passada, que ela veio na quinta, a mãe, antes dela vir, me mandou uma mensagem dizendo que a professora ligou para a mãe, dizendo que a filha dela tinha mudado completamente, que ela não chegava na carteira dos outros alunos conversar, que ela era super retraída, que ela só ia de vez em quando na mesa da professora e que depois que ela começou a fazer o tratamento, ela mudou totalmente, indo nas carteiras dos colegas, conversando, contando que o irmãozinho dela tinha nascido, conversando com a professora, interagindo na sala, sem ficar com a mente lá no, né, o que é o normal de um TDAH, de terminar e ficar agitado. Ela não. E eu achei lindo o depoimento. Eu vou passar nos nossos grupos, eu não sei se eu passei ou não. E o depoimento dela, da mãe, foi lindo. Essa semana que passou, eu agora comecei a entrar com alguns pontos de memória, o Wintang, pineal, os pontinhos extras, o pontinho extra na perna, BP2, BP3 e BP4, bilateral, para memória. E ela tá super bem. Essa semana nós vamos descansar. Somente com os cristais. Rocio, eu não fiz a TCD da cabeça. E o floral. E dessa vez eu coloquei um pouquinho mais de atenção, a ela na escola, que nós colocamos o Chestnut Bud,
para ela não se dispersar tanto. Mas a mãe tá muito feliz. Ela chegou na última sessão conversando que nem uma matraca, contando as coisas para mim que ela não olhava nos meus olhos na primeira sessão. Na segunda sessão ela já olhava, dava uma risadinha. Terceira sessão já começou a contar do irmão e foi muito lindo o tratamento dessa menina, que diagnóstico de TDAH era o quê? Luto. Uma criança de 8 anos. Então, a hora que você trata o luto, as pessoas melhoram muito, muito mesmo. Que bom, assim, um divisor de águas. Nem tenho palavras para expressar sobre os cristais. Eu contei, né, Ellen? Porque nós fomos para o SEATA esse final de semana. Nós tivemos aula presencial e a Ellen já tinha visto esse depoimento. Vimos isso esse final de semana. Todas tratadas e falantes. É isso aí, Ellen. Porque tinha uma das nossas alunas lá que ela chegou muda e no final da aula ela ia sair calada. E aí nós tratamos o quê? As cicatrizes e fizemos uma harmonização nela. O rosto dela, gente. A hora que nós terminamos, questão de meia hora, nós ficamos mais ali um pouquinho, o rosto dela mudou completamente. Se vocês vissem a expressão dela no domingo, ela foi arrumada, ela foi de vestido. Você reparou isso, Ellen? Ela não estava assim no sábado, né? Ela estava mais simples, vamos dizer assim. E tanto que o Marlon chegou na sala para mim e falou assim: nossa, eu conheço, é a Ana Paula? Eu falei sim. Ele falou assim: meu Deus, como ela tá diferente. Ela faz acupuntura na turma dele, né? E a gente viu que ela estava passando um problema emocional sério e nós fizemos uma harmonização nela. Foi lindo, como a Ellen falou, lindo, leve e solta. Muito linda. Ela chegou assim com uma felicidade incrível e acabou hoje à tarde dando um depoimento para nós no grupo que ela tá bem melhor, né? Então foi um dos casos muito bonitos que nós tivemos, que eu tive aqui no consultório. E nós tivemos no SEATA nesse final de semana com as alunas. O outro tratamento que eu fiquei pasma, mas eu fiquei pasma mesmo. Vocês lembram que eu comentei com vocês que a minha filha tem um paciente na odonto e esse paciente estava com a próstata aumentada e com uma urgência urinária. Gente, eu não fiz acupuntura, eu não fiz cristal. Lembram que eu comentei com vocês que eu dei uma malha para ele colocar na parte pélvica, entre o ânus e o saco, e no ponto um dia ali e um dia no ponto VC4, que é relacionado à próstata. E esse paciente vem a cada 15, 20 dias no consultório e já na primeira sessão ele me relatou que ele já não estava com urgência urinária mais. E se ele não estava com urgência urinária, provavelmente a próstata já, que ele estava com um volume muito grande, ele iria operar a próstata e estava tomando medicamento. Aí ele chegou
hoje sexta-feira, quinta ou sexta, ele chegou da semana passada, e ele nos falou o seguinte, quando ele estava saindo. E eu perguntei como que ele estava. Ele falou, doutora, eu continuo usando a malha, mas eu não estou com urgência urinária e a minha próstata diminuiu de tamanho. Eu falei, jura? Mas você fez um exame? Ele falou, doutora, eu percebi que eu estava bem melhor e eu fui no meu médico. E o médico fez toque e disse que nunca viu uma próstata regredir no tamanho que regrediu e que no próximo mês ele vai fazer uma ressonância e se confirmar, ele vai parar com o remédio que o médico deu. E eu falei, você falou que estava fazendo acupuntura? Ele falou, eu não, fiquei com medo. Gente, eu não sabia que ele tinha ido no médico. E ele esqueceu de me contar que a próstata dele tá voltando ao normal. Somente com a malha na região pélvica e na região do VC4. Foi lindo. Eu quase chorei, eu tava na porta e eu quase chorei quando ele me contou isso. Eu fiquei pasma mesmo. Então, assim, os nossos depoimentos, né? Por isso que eu gosto de trazer para vocês, porque a técnica é fantástica. Os cristais quânticos são fantásticos. Verdade, Rocio, é de chorar mesmo, né? E um terceiro caso, né? Eu contei 3 casos a semana passada, hoje eu vou contar 3. De um policial que veio no meu consultório com uma dor no ombro direito e no tornozelo esquerdo, sem poder fazer isso com o tornozelo, e ele levantava só isso aqui. Primeira sessão, ele fez a primeira sessão, não melhorou, melhorou um pouquinho o tornozelo e um pouco, 50% o ombro. E ele tem doença autoimune. Vocês lembram que a gente sempre fala que toda doença autoimune a gente tem que melhorar a qualidade de vida somente. Na segunda sessão, nós fizemos acupuntura na orelha, acupuntura sistêmica, crânio, e eu fiz magnetoterapia nele. E aí ele chegou com a doença lúpus eritematoso, muito aflorado, e a dor mais ou menos no mesmo nível. E eu falei, eu não vou fazer nada, eu vou apenas fazer a TCD. Não fiz aurículo, não fiz ímã, não fiz nada, porque o lúpus dele estava inteiro nas costas e inteiro no peito. Fiz a TCD do tornozelo, de uma dor 6, zerou, só TCD. E aí parti para o ombro. Fiz a TCD do ombro, na medida pequena, porque eu fiquei com receio de colocar ali atrás, porque ele estava com as costas terrível. E de uma dor 8, baixou para 4. Aí eu pedi para dar uma olhada nas costas dele, peguei o fio, medi, não caiu, né? O fio caiu mais para cima, a região do lúpus das manchas estavam mais para baixo. E eu fiz mocha e coloquei o nosso gráfico mãe. Então a nossa TCD do ombro são 2 medidas. E ele fez isso aqui. Esse movimento para trás ele não conseguia. Ele olhou para mim e falou assim, doutora, zerou. Não tenho mais dor no ombro. E pegou, levantou, falou, dá para jogar bola. Falei, hoje não. E assim,
foi lindo também o trabalho. Por quê? Porque nós sabemos que toda doença autoimune a gente tem que tomar muito cuidado, apenas dando uma qualidade de vida, que é isso que eu tenho nas lives de doença autoimune, doença de artrite reumatoide. Nós damos uma qualidade de vida para dor. Eu não vou melhorar o lúpus dele. Então, ficou muito legal, sabe? Eu também fiquei muito feliz. Sil Zadahora. Poderia me explicar melhor sobre a malha utilizada? É um orgonite em malha, tá? Pega a minha live de terça-feira passada, em que eu mostro essa malha, ok? E no café, se não me engano, de quinta-feira eu também mostro essa malha. Eu não tenho essa malha aqui agora para mostrar e para daí sair da live agora para mostrar a malha para vocês. Então, vocês conhecem isso aqui, ó. Vocês conhecem orgonite, certo? Deixa eu pegar esse que tá mais claro. Orgonites são transmutadores energéticos. Eles tiram energia negativa em energia positiva. Então, a gente pode colocar em qualquer parte do corpo, por exemplo, para tirar dor, ou você vai colocar no seio para aumentar a tua energia e tal. E eles estavam usando isso aqui para tumores, tá? No seio. E o Paulo Silva falou que isso aqui machucava muito. E ele fez um orgonite flexível, que é exatamente uma linha em que você molda. E aí eu cortei um pedaço dessa malha e dei para o meu paciente. Tá? E então é uma malha de orgonite, tá? É um orgonite flexível que quem vende é o Paulo Silva de São Paulo. Se você quiser, passa uma mensagem para mim no PV e eu indico, tá bom? Para você. E aí eu tava lá em São Paulo, o Paulo tava lá, né? Mostrou aos nossos alunos esse orgonite flexível, porque esses orgonites são duros, né? E foi muito legal, é muito legal, tá? Então é isso aí, pessoal. Foram três tratamentos de absoluto sucesso na TCD. E uma coisa que eu queria complementar para vocês agora é o seguinte: anotem quando vocês tiverem criança com TDAH, tá? Anotem um floral. Eu tive hoje à tarde, agora, eu dei esse floral para mais uma criança, mas realmente essa criança com TDAH mesmo, de não parar na carteira, de fazer todo o trabalho e ficar perturbando os outros. E eu dei o Rescue Remedy com Holly, que é amor. Vocês sabem que as crianças com TDAH não param. E esse floral que eu estou experimentando no consultório está dando um resultado, floral de Bach, um resultado maravilhoso.
Eu dei um vidrinho, o menino tá terminando, faz uma semana, 10 dias, e a mãe acabou de mandar mensagem antes de eu começar a live, que a professora falou que ele está bem melhor na sala de aula. Obrigada, Rosil. Gratidão por compartilhar essas riquezas quânticas dos nossos tratamentos. Isso aí. E eu fico muito feliz de poder partilhar com vocês tudo isso. Tá bom? Quinta-feira nós teremos o nosso café. Tem alguém mais que queira tirar alguma dúvida, que queira conversar, perguntar alguma coisa antes da gente terminar? Então é isso aí. Quinta-feira continuamos com o nosso café com a TCD. E para quem quiser assistir um tratamento online de dor de cabeça, tirada de uma dor de cabeça de 0 a 10, ela falou que estava em 50, com 3 cristais online, assiste o nosso café da TCD de quinta-feira da semana passada. Foi lindo. Foi muito lindo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, gratidão por tudo e Deus abençoe.